98,7. Bom dia, ouvintes da Fé FM, bom dia, seguidores do Instagram. Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, trazendo uma palavra de Deus e dicas que eu tenho certeza que, se vocês colocarem em prática, obterão sucesso. A minha oração nesta manhã é que o dia de vocês seja um dia extraordinário. A minha oração nessa manhã é que o coração de vocês seja alcançado pela mão do Senhor. Que a mente de vocês seja alcançada pela mão do Senhor. Que vocês nessa manhã tenham insights poderosos de Deus para vocês. Que vocês nessa manhã tenham ideias, estratégias, tudo que vem do coração do Pai para vocês, para que o dia seja produtivo, para que o dia seja frutífero. Eu declaro a provisão do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Eu declaro a paz, a alegria. Eu declaro um dia sobrenatural. Amém? E hoje nós vamos falar sobre blindar a mente para alcançar sucesso, sem retroceder. Porque muitas vezes a gente blinda a mente num dia, no dia seguinte a gente deixa a mente ser invadida, né? Pelas vozes, pelas setas, por várias coisas, pelos problemas, e a gente retrocede, né? Então, qual que é o segredo de avançar em sucesso? É avançar com a mente blindada. Todos nós já passamos por altos e baixos. Tem dia que a gente está com autoestima lá em cima nas nuvens, tem dia que a gente está com autoestima lá embaixo no chão, né? Tem vários problemas que às vezes nos afetam demais, a gente mergulha no problema, isso nos afeta, isso nos trava, isso nos impede de caminhar. Na maioria das vezes isso acontece porque nós não temos a mente blindada. Uma mente blindada, ela não para essas coisas. Uma mente blindada, ela não tropeça. Uma mente blindada, ela não para, não perde muito tempo. É igual aquela história do muro, né? Quem tem a mente blindada, ele tem um muro aqui na sua frente, você vê o muro, você dá uma meia volta, procura ali um ponto de saída para sair daquele muro, daquela parede ali na sua frente. Quem não tem a mente blindada, para ali, fica ali, olha o muro, observa o muro, tira foto do muro, posta foto do muro nas redes sociais. Ai, esse muro aqui, tarará, e não cresce, não avança. Isso é não ter a mente blindada. Lá em Filipenses 4:13 diz o seguinte, esse versículo veio agora há pouco na minha mente, tudo posso naquele que me fortalece. Antes desse versículo, Paulo diz assim, eu posso passar tribulação, posso passar um monte de coisas boas e coisas ruins. Porém, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Se eu estiver passando hoje um dia mal, eu posso passar um dia mal, porque minha mente está blindada. Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, e esse dia mal não vai interferir na minha vida, na minha saúde, porque o Senhor está comigo, a minha mente está blindada. A nossa mente, ela deve estar a esse nível blindada, a esse nível de que se eu tropeçar, se eu cair, algo ruim acontecer hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, conta a história da mulher sunamita. O filho dela morreu por fora, mas dentro dela estava tudo bem. Inclusive para o marido dela. Para o marido dela, que era o pai da criança, estava tudo bem. Ela simplesmente viu o filho morrer por fora, ela viu ali a parede, né, o muro, como eu citei um pouco antes. Ela viu ali a barreira, porém ela não deixou aquilo entrar para dentro dela, ela não deixou o filho dela morrer dentro dela. Então, ela saiu ali, quem conhece essa história da mulher sunamita, quem não conhece, lê lá em 2 Reis, no capítulo 4 todo. Eu não vou ler aqui para vocês, mas quem não conhece, vale a pena ler, conhecer essa história, porque é uma história fantástica. Ela vê, o filho dela morre, gente, eu acho que é o pior dos problemas, a morte. O filho dela morre e ela decide não deixar a morte entrar dentro dela. Para ela continuou tudo bem. E ela foi atrás da solução. E ela foi atrás de quem poderia resolver aquele problema. O profeta era o canal de Deus que ela sabia que poderia resolver aquele problema. E ela resolveu o problema. E Deus resolveu o problema para ela. Mas por quê? Porque ela teve a mente blindada. Porque se a morte tivesse entrado dentro dela, ela teria enterrado o filho. Olha que sério. Se a morte estivesse entrado dentro dela, ela teria enterrado o filho e não teria o seu filho de volta.
porém a mente dela foi blindada. E ela foi atrás da solução, ela foi atrás de quem poderia solucionar o seu problema, que era Deus através do profeta. E ele solucionou, e o filho dela reviveu, e a história dela é um exemplo para nós hoje na Bíblia, né? Então, tudo começa na mente, eu já falei isso aqui algumas vezes, tudo começa na mente, através de pensamentos, sentimentos e emoções. Eu penso, tudo começa com um pensamento, eu penso, logo depois eu sinto, logo depois eu vivo. Logo depois eu vivo, e o que eu vivo viram hábitos, e os meus hábitos viram sementes, e as minhas sementes viram colheitas. E aí é o ciclo da maldade, né? O ciclo da maldade começa com um pensamento. Eu pensei, julguei, acusei, continuei com aquilo ali, sofri por causa daquele pensamento, logo eu comecei a sentir dores, logo começa a dar dores de cabeça, dores pelo corpo, atinge os nossos ossos, né? Porque uma mente conturbada, uma mente sem estrutura, traz problemas para a saúde. Então, o que isso acontece? Eu sinto o que eu penso, eu vivo o que eu sinto e logo eu estou semeando aquilo que eu estou sentindo. E o que vai acontecer? Automaticamente eu vou colher, né? Então, na Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, que acima de tudo, guarde o seu coração. Em algumas versões, guarde os seus pensamentos, sua mente, porque dele procedem as saídas da fonte da vida. Guardar significa vigiar, defender, proteger, zelar. Isso é guardar. Ou seja, quando Deus nos criou, ele já sabia qual era o nosso centro de comando. Inclusive, ele nos criou com esse centro de comando, né? É como se ele falasse para você assim, para mim assim, Tamara, guarda esse aparelho aí bem guardado, guarda esse computador aí, esse órgão aí, muito bem guardado, porque vão tentar invadi-lo, vão tentar destruí-lo, vão tentar destruir você através desse aparelho aí, que é nossa mente. É como um computador quando a gente instala o antivírus ou não instala o antivírus. Se tiver o antivírus, ele vai passar, ele não vai entrar, ele não vai invadir, ele não vai fazer ali um estrago, né, no aparelho. Então, isso é blindar a nossa mente. E Jesus, ele é perfeito, né? A boa notícia é que enquanto o vírus, que é o inimigo, tenta invadir a nossa mente, nós temos um antivírus à nossa disposição, que é o Senhor Jesus. Ele é o antivírus à nossa disposição e cabe a nós. Nós escolhemos esse antivírus na nossa mente ou não. E hoje eu vou te dar 4 chaves importantes de como você começar a blindar sua mente. Tem outras chaves, eu não vou falar todas hoje porque o nosso tempo é curto, mas eu vou te dar 4 chaves hoje. Eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática, você vai obter sucesso. Primeira chave, visão de futuro. O que é visão de futuro? É tudo aquilo que planejamos ser ou ter no futuro. É você sonhar, é você planejar, é você criar estratégias de como é que você vai chegar, ou não. Porque muitas vezes a gente sonha, a gente planeja, mas a gente não tem a estratégia. E só da gente sonhar e planejar, Deus coloca a estratégia no nosso coração, né? Quando você sabe para onde você vai, nada te faz mudar o foco. Quanto tempo é que você está sem foco? Quanto tempo já faz que você não sabe para onde vai? Quanto tempo já faz que você não sabe qual o seu propósito e tem andado ao impulso do vento? Existe um ditado que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar nos rouba do propósito. Esse qualquer lugar nos rouba a paz, nos rouba a alegria. Esse qualquer lugar que a gente deixa a vida nos levar sem o propósito, rouba a nossa vida abundante, rouba a nossa felicidade, rouba os projetos de Deus que são tremendos para as nossas vidas. Então, a partir de hoje, eu te desafio a ter visão de futuro. A sonhar, a impulsionar sua mente a sonhar. Porque às vezes as dores e as frustrações da vida são tão grandes que a gente deixa de sonhar. Eu já passei por essa fase, eu me recordo que eu cheguei à vida adulta sem sonhos. Eu não sonhava. Eu pensava assim, todo mundo falando de sonho, mas eu não tenho sonho. Porque muitas vezes as dores roubam os nossos sonhos. Mas quando a gente é criança, a gente sonha. A gente tem um mundo imaginário fantástico. E na Bíblia manda a gente ser como criança.
Ah, Tamara, sem lógica eu sonhar como criança. Não, agora você vai sonhar como criança coisas de adulto. É planejar. Se você não tem sonhos, você tem que buscar tê-los, né? Quando temos visão de futuro, nós empenhamos nosso trabalho, esforço e oração para que aquilo se torne real. Isso é ter fé. Visão de futuro é ter fé. A expectativa pelo novo futuro cria esperança para viver o presente. Deus quer que confiemos nele a ponto de planejarmos grandes coisas confiando no seu poder. Isso é o que agrada a Deus. Quanto mais você tem fé, mais você agrada a Deus. Quanto mais você tem sonhos, quanto mais você planeja, mais você agrada a Deus. É isso que Ele quer de nós. A gente não fica feliz, quem é pai e mãe, a gente não fica feliz de quando o nosso filho faz planos e tal, contando com papai e mamãe. É tão bom, né? Ter nossos filhos confiando na gente. Por exemplo, eu tenho 3. Ter meus filhos falando, isso aqui é com a mamãe consegue fazer isso muito massa, a mamãe consegue fazer isso muito bem. Eu posso confiar que a mamãe vai fazer isso. E assim somos nós, Deus quer isso de nós. Nós podemos confiar que Deus vai fazer isso. Nós podemos confiar que se a gente não tem sonho, Ele vai dar, mas a gente precisa pedir. Tudo na Bíblia, em muitas passagens na Bíblia, Jesus ia fazer milagres e perguntava, o que você quer? Ele conhece a nossa vida, mas nós nos rendermos e falar o que nós queremos é humildade. É humildade. É vir lá e falar, Deus, eu quero isso. Ah, Tamara, eu já estou muito satisfeita com a vida que eu levo, pedir demais, eu acho que não preciso pedir mais nada para Deus. Agora faça uma reflexão comigo. Quantas pessoas você ajuda hoje com os recursos que você tem? Vamos supor que você ajuda 10 pessoas. E se você conseguisse, como é que seria para você ajudar 100 pessoas? Já imaginou? Se você tivesse muito mais recursos para ajudar 100 pessoas ou muito mais pessoas? Isso é ter visão de futuro. Tamara, eu sou muito grata a Deus pelo que eu tenho. E olha, parabéns, tem que ser grata mesmo, porque gratidão é uma das chaves da abundância. Porém, a gratidão não pode nos sabotar. Nós não podemos nos deixar ser sabotadas pela gratidão. Porque às vezes a gente fala, eu estou muito grata, já sou muito feliz pelo que eu tenho, não vou buscar mais nada. E aí encerrou aí seu ciclo de visão de futuro, né? Você chegou a um alvo, encerrou aí o ciclo de visão de futuro, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que alcancemos esse alvo aqui, que nós sonhamos, alcançamos esse alvo, agora vamos além. Porque na Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir. E a gente obtém sucesso quando a gente acredita nesse manual. A gente obtém sucesso, a gente alcança níveis maiores quando a gente acredita nesse manual. E muitas vezes o nosso medo, a falta de blindar a mente, muitas vezes a nossa resistência, o nosso orgulho, nos impede de acompanhar o manual. Amém. Suspirar doce está dizendo exatamente isso. Estava lendo justamente sobre isso. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Deus, Ele é fiel, Ele é fantástico. Ele nos impulsiona, né, a crescer todos os dias. Ele nos impulsiona a querer mais. Ele fala assim, filho, filha, eu quero te dar isso aqui. Pede isso, busca isso, que eu vou te dar isso aqui. É isso que Ele nos impulsiona a fazer todos os dias, né? Ele quer nos prosperar em todas as áreas da nossa vida, familiar, profissional, espiritual, todas. Mas nós precisamos acreditar e visualizar, planejar e sonhar. O sucesso nasce do querer, do sonhar. Eu preciso decidir querer. Hoje, eu decido querer o que Deus tem para mim. Deus, teve uma vez eu estava fazendo uma viagem com uma amiga e ela falou assim para mim, isso foi tão impactante que ela falou assim, amiga, tudo que Deus me promete, tudo que eu leio sobre Deus, eu falo com Ele assim, Deus, eu quero isso, eu recebo isso, eu tomo posse disso, eu quero isso agora. Eu quero isso agora, porque Deus gosta disso. Faraó, quando Moisés perguntou para ele assim, que dia que você quer que aconteça isso? Ele falou, amanhã. Então, Deus nos deu essa liberdade de escolha. Você quer que isso aconteça hoje ou você quer que isso aconteça amanhã? Eu quero isso agora. Eu quero as promessas de Deus para mim agora. Deus, esse sonho aqui que eu coloquei, eu quero ele.
Eu quero esse sonho aqui, Deus. Então, essa é a necessidade que nós temos de querer. Deus não invade a nossa vida. É uma confirmação de Deus para mim. Amém, amém. Suspirador está dizendo isso. Então, olha isso. Ouve a voz dos céus, né? Quando a gente é sensível à voz de Deus, a gente prospera. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Precisa de mais explicação melhor do que essa? Deus fala assim: ei, você não está vendo sua condição financeira, você não está vendo possibilidade, você não está vendo oportunidade, mas sonha. Porque a fé é isso. Quando você vê possibilidade, você está acreditando, você está confiando na possibilidade. Mas quando você não vê possibilidade, você está acreditando em Deus. E é isso que Ele quer para nós, né? E ter fé agrada o coração de Deus. E lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, chorar, nos lamentar, deitar, ficar em casa sem vontade de fazer nada, esperando algo acontecer. Não agrada a Deus e não resolve nada. O que resolve é ter fé. O que agrada a Deus não é nosso choro, não é nossa tristeza, não é nossa lamentação. O que agrada a Deus é a nossa fé. A nossa fé desafia Deus, a nossa fé impulsiona Deus a nos abençoar. E é isso que Ele quer para nós. Ainda hoje, comece a sonhar. Comece a sonhar. E logo mais abaixo eu vou te ensinar como é que você começa a sonhar hoje. Como é que você começa a criar, a planejar os seus sonhos. Você vai começar a criar o seu mural dos sonhos. Como é que se cria um mural dos sonhos? Recorta a imagem, baixa a imagem, impulsiona a sua mente a sonhar. Faça ela, traga algo que ele salta aos seus olhos, baixa uma imagem, recorta uma figura. Normalmente, eu só baixo as imagens. E aí eu faço um vídeo. Eu assisto esse vídeo quase todos os dias. O certo é você assistir todos os dias, mas tem dia que às vezes eu vou dormir caindo de sono e eu não assisto esse vídeo. Mas assista esse vídeo todos os dias. Ore por ele. Se você fizer um vídeo, ore por ele. Se você fizer um mural, olhe para ele todos os dias. Ore por ele todos os dias. Se você, na nossa igreja, nós temos o hábito de fazer o caderno dos sonhos. Se você fez o caderno dos sonhos, ore por ele, leve para o altar, ore por ele todos os dias. Mas é necessário que você ou faça o caderno dos sonhos ou o mural, ou só escrito ou só imagem, para a mente associar melhor. As imagens saltam mais aos nossos olhos, a gente consegue gravar as imagens com mais facilidade na mente do que o que a gente escreve. Então, faça o seu mural, nem que seja recortando ou baixando as imagens, é o primeiro passo para você começar a sonhar, é o primeiro passo para blindar a mente. O passo mais importante para blindar a mente é a visão de futuro. Por quê? Quando você tem visão de futuro, o que acontece, as tempestades da vida não te derrubam, você sabe para onde você vai. Você tem um foco, você tem um alvo, aquilo ali não vai te interromper. Você pode até cair, mas você levanta, bate a poeira, sacode a poeira e prossegue. Então, é isso que Deus quer para nós. Visão de futuro. Visão de futuro. Eu até indico um filme para vocês, que é o Livro de Eli. Ele demonstra muito isso. Ele tem um foco, um alvo, várias coisas acontecem no decorrer daquele alvo, coisas pesadas mesmo acontecem e ele chega até o final do foco dele. Então, é isso que Deus quer. Deus falou, você vai alcançar tal coisa? Você vai alcançar. Foca lá que você vai chegar. A gente não vai transmitir toda a palavra aqui no Instagram. A gente está transmitindo através da rádio e a gente vai ter que dar uma pausa para o intervalo. Vamos continuar na rádio. Quem começou aqui, quem quer acompanhar as 4 chaves para blindar a mente, continue assistindo pela rádio, a Rádio FM 88.7. Quem não conseguir acessar a rádio, eu vou postar depois no meu feed, a ministração. Acompanhe os passos, tá bom? Aleluias, mesmo falho, Deus me faz andar sobre as águas. Muito massa essa música, né? E agora, dando continuidade às chaves para blindar a mente, a gente falou da primeira chave, que é visão de futuro, e a gente está falando agora da segunda chave, que é independência e proatividade. O que é isso? Não espere pelos outros aquilo que você tem que fazer. Não condicione a sua ação a algo ou alguém. Quando você condiciona a sua ação a alguém e esse alguém não te corresponde, isso te fere. Você espera que alguém faça alguma coisa para você complementar a sua ação e aí a pessoa não faz e aquilo te machuca. Entre em ação com os recursos que você tem.
Eu me lembro de um trabalho que eu fui fazer um tempo atrás e eu queria muito, eu ficava assim, amor, faz isso pra mim, porque ele dominava muito o assunto, muito mais do que eu. E aí eu fiquei, amor, faz isso pra mim, que era sobre parte tecnológica e eu não andava muito bem nisso, enfim. Comecei a fazer do meu jeito. Gente, eu comecei a fazer do meu jeito, fui desenvolvendo, buscando conhecimento, fui desenrolando. Enfim, hoje eu consigo fazer algumas coisas muito melhor do que ele. Por quê? Eu não sabia. Eu comecei a ter atitude com os recursos que eu tinha e aí fui me desenvolvendo. Não espere mais uma sua ação pela ação de outra pessoa. Não espere a outra pessoa fazer para você fazer. Faça o que você pode, faça o que está ao seu alcance. Se o seu alcance é só até ali 1 metro, faça esse. Porque logo após eu falo que Deus, ele é o nosso GPS, né? A gente anda o primeiro percurso e Deus já dá o segundo. A gente anda o segundo, Deus já dá o terceiro. Mas a gente precisa sair do lugar. A gente precisa andar, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer. A gente precisa avançar. E o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, independe do que Ele tem para o nosso marido, para o nosso amigo, para o nosso chefe, para outra pessoa. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, é para mim e para você. Precisa da nossa ação. Ele pode colocar pessoas, Ele vai colocar, porque sempre Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar? Sim. Mas o início, o levantar e o caminhar depende de nós. Se nós não caminharmos, existe o ponto estratégico que Ele vai enviar pessoas, que Ele envia pessoas demais. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não deixa a gente caminhar sozinho. Primeiro porque Ele está sempre conosco. E segundo porque em cada ponto, cada percurso, cada paradinha do seu percurso que você precisa de uma ajuda, Ele está lá. Cada paradinha do seu percurso que você precisa de apoio, Ele está lá. Ele tem ali alguém, algo estratégico para te ajudar. A nossa percepção da nossa necessidade não é a mesma da outra pessoa. Você talvez está precisando, está enxergando algo aqui que Deus está te mostrando, está falando aos seus ouvidos, está se saltando aos seus olhos, mas o outro que está do seu lado não está vendo, não está tendo o mesmo discernimento. Então não adianta a gente querer que o nosso companheiro, que alguém, que aquela pessoa que está do nosso lado faça aquilo do jeito que a gente quer, ou faça aquilo no tempo que a gente quer, se a visão é nossa. Se o discernimento, se a revelação foi nossa. Isso nos fere. Esperar o outro fazer para eu fazer. É igual eu marcar de fazer uma caminhada com uma amiga. A amiga não vai, eu sei que eu preciso de exercício físico, né? A amiga não vai e eu falo, porque fulana não foi, eu não vou também. Minha ação dependeu dela, ela não foi, eu fiquei chateada com ela, me interrompeu. Interrompeu ali o ciclo da saúde, porque a outra pessoa não teve uma ação. É muito sério isso. Eu estou dando exemplos simples, mas muitas coisas a gente perde na vida, porque a gente depende de outras pessoas. Aos nossos olhos, muitas vezes é simples, mas são coisas grandiosas que Deus tem para nós. Nunca a gente vê a visão completa. Deus tem muito mais do que nós imaginamos, do que nós podemos imaginar. Na Bíblia diz que aquilo que a gente não pensou e que nunca chegou ao coração do homem é o que Deus tem para nós. Mas começa com um passo, começa com um simples. E o terceiro passo, a terceira chave para você blindar a sua mente é parar de reclamar de pessoas e de coisas. O que a Bíblia diz sobre reclamação? Lá em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Lá em Números 11:1 diz que o povo começou a reclamar e que a ira de Deus se acendeu. É muito sério reclamar. Quando a gente reclama, a gente fica vinculado àquilo, àquela pessoa que a gente reclamou. Quando a gente reclama, nós estamos diminuindo ali a nossa coragem, nós estamos diminuindo ali a nossa energia. Por você estar vinculado àquela pessoa ali que você reclamou, qualquer movimento que aquela pessoa faz, tudo que aquela pessoa faz, te machuca. Quem é que já teve a experiência de reclamar do marido e o marido às vezes piorar? Ou às vezes você chega e fala, mas marido, eu já reclamei isso, já falei isso tantas vezes. Porque a reclamação atrai o anjo destruidor. E o que o anjo destruidor quer? O nosso consentimento para ele agir nas nossas vidas. E o nosso consentimento para o inimigo, o anjo destruidor, agir nas nossas vidas, vem através da reclamação.
É muito forte. Já imaginou você que talvez ore pouco, lê pouco a Bíblia e reclama muito? Ou seja, você está trazendo a materialização das coisas ruins mais do que as coisas boas de Deus, através da reclamação. É muito automático, a gente deve se policiar muito, porque é algo às vezes que a gente faz sem perceber, que é reclamar. Mas é muito forte a gente trazer a materialização do negativo, muito mais do que o positivo. Qual será nosso fim? Qual será o resultado? O negativo prevalece o maior. E ainda é um maior que te desanima, te atrapalha de avançar. A reclamação, ela vira hábito, um vício. Ela nos contamina e contamina as pessoas. Nos contamina nossa saúde, contamina as pessoas. De acordo com o cientista e filósofo Steve Payton, o hábito de reclamar aumenta o nível de cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse, e o aumento desse hormônio no organismo contribui para o aumento da pressão arterial, enfraquecimento do sistema imunológico, problemas de aprendizagem e de memória e muitos outros problemas que eu não coloquei aqui todos para citar para vocês. Então, a reclamação é algo muito grave. Sempre que você for reclamar, fale algo ao Senhor. Faça isso. No início é um pouco difícil treinar a mente. Na Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da mente. E como é que a gente renova a mente? Colocando coisas novas no lugar. Colocando coisas melhores do que tem lá. É igual substituir o arquivo do meu computador. Se tem um arquivo aqui que eu não uso mais, que não tá bom mais, eu preciso editar ele, eu preciso colocar um arquivo melhor. E assim é a nossa mente. Precisamos renová-la, colocando coisas melhores no lugar. Substituindo aquele, talvez, um evento ruim que você viveu por um bom. Isso é renovar nossa mente. E a gente consegue fazer isso. No início é difícil um pouco você fazer isso gradativamente. Você vai ter que ter um esforço para lembrar. Talvez uns bilhetinhos pela casa para te lembrar. Mas logo vira hábito. E aí o hábito, o que vira que eu falei no início? A atitude, viram comportamentos, né? Então, comportamentos que geram sementes e sementes que geram colheitas. Então, nós temos que nos impulsionar para essas coisas boas. Reclamar envia mensagem de insatisfação para a mente, que diminui sua disposição, energia e vitalidade. Reclamar definitivamente, gente, é um comportamento destrutivo. Reclamar muda nossa percepção para pior e nos impede de ver o que há de bom nas coisas e nas pessoas. Por exemplo, você já andou pelo trânsito e reclamou do trânsito, e quando você viu, você pegou outro trânsito pior logo mais à frente? É bem assim. Ou a gente já está no trânsito, está numa fila que está andando pouco, a gente passa para outra, chega na outra, parece que foi atrás da gente a fila ruim. Já viveram isso, gente? Eu já. De estar numa fila que está andando pouco, a gente passa para outra e a outra tá pior. É incrível. Porque a reclamação é destrutiva. A reclamação, ela te vincula àquilo que você reclamou. Você reclamou do trânsito ruim, você vai procurar automaticamente um trânsito ruim para você entrar nele junto. Porque a mente, o inconsciente, ele nos leva a fazer coisas assim que nós nem imaginamos. Então, invista em autoconhecimento, invista em se conhecer, invista em ler livros. Tem um livro poderoso da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente, que eu super indico, eu já li, ele fez muita diferença na minha vida. Se você quer, se você acha que você reclama muito, que você não tem a mente tão blindada assim, busca livros, busca ler livros, busca assistir filmes que te acrescentam. Mas não fique na mesma. Às vezes tentar sozinha é mais difícil. Mas quando você busca esses auxílios, ou busca ajuda, ou busca livros, ou busca vídeos para você estar assistindo, você precisa se empenhar, você precisa dar o primeiro passo para parar com um hábito ruim. A quarta e última chave que eu vou te dar hoje para blindar a mente é parar de dar ouvidos a quem reclama. Quem reclama que é um aliado para a sua dor. Quem dá ouvidos a quem reclama fica vinculado à dor de outra pessoa. Isso é muito forte. Você deu ouvidos à dor da outra pessoa. Você captou ali todas as energias negativas que a pessoa tinha. Você captou ali, você pegou ali, dividiu o peso da pessoa com você. E você ainda pecou. Porque muitas vezes a reclamação entra julgamento, entra crítica. Isso é pecado. A gente não olha com olhos de amor quando a gente está reclamando. E na Bíblia diz pra gente amar ao nosso próximo como a nós mesmos.
Sempre que a gente está reclamando ou de algo ou de alguém. Então, se a gente está reclamando de alguém, se a gente está reclamando de algo, a gente está trazendo peso para nós. Se a gente está reclamando de alguém, a gente está trazendo peso e pecado. Quando você convive com pessoas negativas e fica ouvindo as suas reclamações, o efeito para a sua saúde é o mesmo. Porque ao ouvir o outro, nós praticamos a empatia. Você vive a dor do outro e recebe o que o outro iria receber de negativo. Ah, Tamara, mas e se for minha mãe que liga todo dia para me reclamar? Distrai sua mãe. Vou te falar que um exercício que eu fiz foi, às vezes, minha mãe ligava para reclamar dos meus irmãos, alguma coisa assim, algum detalhe. E eu distraía ela ali com os acontecimentos do dia. Mãe, as crianças, tal, nananã. Distraí, de repente eu já conseguia mudar o dia dela, porque ela já ria, brincava, desviava o assunto, desvia o foco, e a gente não precisou carregar aquele peso juntas. Quando você desvia o foco do outro que vem reclamar com você, você está tendo amor pela sua vida e amor pelo próximo. Você vai ajudar aquela pessoa a sair daquele foco da reclamação e você vai evitar de trazer peso para sua vida. Ah, Tamara, já tentei de tudo isso, já tentei distrair o assunto, mas a pessoa volta. Então, você vai ter que, se for uma pessoa do seu círculo íntimo, se for mãe, família, você vai ter que dar uma desculpa, sair de perto, depois voltar. Mas se for uma pessoa que não acrescenta na sua vida, eu te aconselho a reavaliar se essa amizade, se essa companhia vale a pena. Se você não tem a mente blindada, não sabe sair dessas situações, não busque essas situações para você. Não compactue com os erros da outra pessoa. Não ouça de forma que vai te contagiar. Desvie o foco para ajudar. E se você não tem recurso para ajudar, evite ajudar. Se você não se sente com a mente blindada, se você está com as emoções abaladas, não entre nessa seara e não entre nesse caso para ajudar. Se blinde primeiro, se cuide primeiro para tentar ajudar alguém, mas não ajude alguém que você não tem habilidades para ajudar. Essas foram as 4 chaves para blindar a mente de hoje. Se vocês gostaram, me segue lá no Instagram, é Tatá Ferreira Oficial. Para quem acompanhou só a primeira parte, vai ter as 2 partes lá que eu vou colocar no meu feed. Me segue lá, tem muitas coisas novas, muitas dicas no meu Instagram. E se precisar enviar alguma mensagem no meu direct, também envia lá no meu direct, envia no WhatsApp aqui da rádio e a gente está conectado. Na próxima semana a gente tem mais dicas aqui e fica ligado, exercite as chaves para blindar sua mente, bote em prática o que você ouviu aqui hoje, conecte-se com Deus, que é o principal meio de blindarmos a nossa mente, é nos conectando com Deus. Ele nos blinda, Ele nos fortalece, Ele nos renova todos os dias, Ele tranquiliza a tempestade, Ele tranquiliza as nossas emoções, Ele nos dá estratégia de como sair delas. Ele é o nosso GPS, então eu te aconselho a se conectar com Deus. Eu vou fazer uma oração por você nessa manhã e logo a gente já vai encerrar. Amém? Aleluias. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, por cada ouvinte. Obrigada, Senhor, meu Deus, por cada pessoa que se dispôs, que parou para ouvir Tua voz nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu oro pela vida de cada pessoa, cada ouvinte que está agora, meu Deus, ouvindo essa oração. Pai querido, tranquiliza as emoções, Pai. Toma a mente, meu Deus, do meu irmão. Blinda a mente, Senhor. Blinda a mente do meu irmão nesta manhã, Senhor. Que haja, Senhor, meu Deus, tranquilidade, que haja paz, que meu irmão consiga ouvir Tua voz, que cesse, meu Deus, todo espírito de murmuração, que cesse, Senhor, meu Deus, toda tristeza. Em nome de Jesus, alegra nesta manhã os corações, Pai. Tira da boca dos meus irmãos a reclamação, abre os olhos, Senhor, meu Deus, que eles tenham visão de futuro, Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham visão de futuro, que eles sejam proativos, independentes. Que, meu Deus, ainda hoje, todos eles que estão ouvindo essa oração, enxerguem um passo à frente, Pai. Que eles consigam dar um passo ainda hoje, Senhor, meu Deus, em direção ao blindar a mente, em direção ao propósito, ao alvo que o Senhor tem para eles, Pai. Eu abençoo o dia de cada um, que seja um dia próspero, que seja um dia frutífero, que seja um dia cheio de alegrias, que seja um dia cheio de realizações. Em nome de Jesus. Amém.